Olá, iniciando agora a aula de escultura do segundo pré. Vamos aqui analisar e esculpir o segundo pré, tá? Tirando o encerramento do primeiro pré, voltar com o modelo anatômico, né? O troquel anatômico. E agora vamos preparar o modelo, como todo início. O foco aqui não é esse início, mas eu dou uma palavrinha sobre isso. Dia a dia do laboratório não temos esse troquel anatômico, né, para a gente iniciar o trabalho, até porque ele nos dá uma referência, né, de como será feito. Então, esse segundo pré farei um pouquinho diferente. Eu vou mostrar como eu faria se estivesse iniciando um trabalho, né? Tirando essa primeira parte, que é a parte de cobertura do troquel, que no laboratório seria ou com própria cera ou com Duralay, né? Copo em acrílico. No restante, aí a gente teria apenas um modelo, chegaria no laboratório o modelo e com o preparo para a gente trabalhar. Então, dificilmente ou raramente a gente vai ter um troquel anatômico, né, para a gente seguir como referência, tá certo? Então, vou fazer a cobertura e a gente inicia o trabalho. Cobertura do meu preparo realizada. Agora vamos fazer uma análise do modelo com base no nosso treinamento prévio, aquela aula teórica, baseado nos pontos de contato cêntrico, né? Onde vamos trabalhar no segundo pré. Vamos analisar onde se encontram esses contatos. E também o nosso desenho esquemático. Vamos fazer essa análise em cima disso e também partir com o nosso trabalho dessa forma. Então, por onde eu começo aqui? Primeira coisa, eu vou identificar os pontos de contato, tá? Com base na nossa tabela, eu vou analisar esses pontos de contato, que se dão na vertente distal ao lado da ponta de cúspide vestibular do segundo pré inferior e vertente mesial da ponta de cúspide mésio vestibular do primeiro molar inferior. Na oclusal, temos 3 pontos nessa oclusal do segundo pré. Uma é junto à aresta central, o lóbulo central da porção vestibular, e outros 2 pontos na lingual. Um na aresta transversal, junto à aresta transversal, e junto à aresta transversal desse lóbulozinho distal. Um que vem da ponta de cúspide, a aresta central que vem da ponta de cúspide, criando um lóbulo central nessa ponta de cúspide mesio-lingual. Então, esse ponto de contato vem ao lado dessa aresta. E do outro lado, na disto-lingual, um outro ponto aqui. Tá certo? Agora, eu vou traçar aqui, isso levando em consideração o dia a dia de um laboratório, onde não temos o dente anatômico, né? A gente não tem isso no dia a dia. Então, eu estou querendo dar ênfase nisso para facilitar o entendimento de vocês de como faremos isso no dia a dia. Do outro lado, temos a nossa referência. Então, aqui, ó, eu não tenho um dente, eu não vou usar o dente anatômico para seguir como referência. No dia a dia não temos ele, normalmente. Então, eu vou seguir o outro lado. Vou traçar aqui a minha aresta central e direcionar no antagonista onde que ela vai se marcar. Bem
naquela linha de brilho vestibular, né? Ó, bem ali. Então, do outro lado, vou traçar algo parecido ali, ó. Aqui está a minha linha de brilho. Bem na aresta disto vestibular. Essa ponta de cúspide vestibular é mais centralizada, né? Lembra que do primeiro ela é levemente distalizada. No segundo pré, ela é mais centralizada. A outra referência que eu utilizo é a aresta longitudinal, tanto pela vestibular quanto pela lingual. A nossa ponta de cúspide vai seguir essa referência no sentido posterior. Tá vendo? Vou posicionar minha ponta de cúspide bem aqui, ó, no caminho do primeiro pré, que na sequência vem para o primeiro molar. E na lingual, a mesma coisa. Então, com base nessas referências, eu vou iniciar o encerramento. E vamos dar início sempre da mesma forma. Começo... Vou aproximar um pouquinho. Seguindo aquela referência no modelo inferior, que é o direcionamento da minha aresta central vestibular e também da minha ponta de cúspide, eu vou levantando essa aresta central. Com referência tanto de posicionamento, quanto de volume vestibular e aresta longitudinal, né? Certo? Agora eu vou traçar a minha aresta longitudinal propriamente dito. São as vertentes. A vertente dessa aresta pela mesial e também pela distal. Então eu vou acrescentando aos poucos de um lado e do outro, tanto mesial quanto distal. Lembre-se que eu não vou encostar nos dentes vizinhos. Pois estamos fazendo a nossa face vestibular. Entre faces existe uma transição. E o que dá contato proximal são as faces proximais, mesial e distal. Então, eu dou sempre ênfase nisso nos cursos, justamente para a gente não dar contato com a nossa face vestibular e ela ficar larga, né? A nossa ficar muito larga ou muito, vamos dizer, chapada, de forma que não fique muito natural. Posicionadas as vertentes, vamos conferir o alinhamento dela. Ficou levemente vestibularizada aqui. Aqui já posso regularizar.
levando em consideração o alinhamento das vertentes também. Então, são muitas informações. Aresta longitudinal, o alinhamento entre vertentes aqui, e também volume que vamos, a partir de agora, acrescentar. Depois de feito as vertentes, eu vou traçar aqui a minha aresta central. Por onde vou definir a minha bossa vestibular, né? O volume vestibular. Sempre acrescentando e checando. Uma dica nesse caso aqui é: eu vou marcar aqui entre os centrais para a gente visualizar. Ele tem que estar acompanhando, o volume desse pré tem que estar acompanhando o primeiro pré e o molar. Não pode ficar além deles. Vou fazer outra marcação aqui, entre o central e lateral, só que do outro lado. Esse é o dente 11, o dente 12. Se eu olhar nessa linha aqui, entre central e lateral, eu não posso enxergar aquela bossa lá do outro lado. Estão entendendo? Percebendo? Se eu estiver enxergando, é porque ele está muito volumoso. Então, aqui está num volume adequado. Talvez até acrescentar um pouquinho mais. Ok, aqui tem um volume adequado, só a aresta longitudinal ali. Preciso de um pouquinho de volume para acompanhar o primeiro pré. Feito isso, eu vou traçar as minhas arestas laterais, assim como no primeiro pré, essas linhas da vestibular. Individualizando essa face vestibular. Lembrando que aqui na cervical, ela faz esse acinturamento, tá? Então, daquela mesma forma, usamos isso também, né? Como referência, o acinturamento aqui do dente do outro lado. Começa mais largo no terço incisal. Ele afunila, né? Ele estrangula lá para a cervical, olha só. Aí você me pergunta, mas se eu não tenho essa referência do lado contrário? Eu uso do dente mais próximo, do primeiro pré. Se eu não tenho o primeiro pré, é um desenho mais ou menos parecido. Não é igual, mas parecido com o do canino. Então, vai continuar. Ó, cada boca tem a sua individualidade, tem a sua identidade. Então, você veja que é parecido. Não tem o canino. Vamos para o molar. Ó. Então, sempre dessa forma, a gente vai buscando essas referências para facilitar o nosso entendimento da anatomia dessa boca, né, em si.
Eu vou traçando as minhas arestas laterais, né? A linha de brilhos dessa face vestibular. Gota a gota. Sempre conferindo o alinhamento, checando se não está volumoso, se a vertente não está vestibularizando ou lingualizando lá para o meio. A ideia nessa técnica, nessa forma de se fazer é fazer o mais próximo possível da realidade para que tenha um processo de menos desgaste depois. Com essas linhas, essas arestas, possamos deixar de forma já praticamente pronta nosso esqueleto. Então agora eu vou traçar uma aresta na horizontal aqui, região de bossa, mais ou menos nessa região aqui, e também traçar uma aresta na região do terço médio, entre o terço médio e o terço incisal. Então já, de fato, construindo a face vestibular. Agora eu vou fechar esses quadradinhos, né, esses buraquinhos. Aí sim, deixando pronta a nossa face vestibular. Já de certa forma dando um pré-acabamento aqui, deixando com a ponta do gotejador já alisando a superfície. E acrescentando onde for preciso. Primeira etapa concluída, agora vamos para a segunda etapa, que é a face lingual. E a nossa referência é a oclusão, o modelo antagonista, onde vamos direcionar a nossa cúspide lá para aqueles pontos, ó. A ponta de cúspide do segundo pré vai ficar bem aqui nesse centro. Então, a face lingual teremos dois contatos aqui, bem próximos à ponta de cúspide e internamente, na oclusal do segundo pré superior, teremos um contato com essa aresta central aqui. Então, assim como o primeiro, eu vou posicionar e vou direcionar, apenas identificar ali
uma referência apenas para eu subir a minha aresta lingual. Lembrando que, assim como o primeiro, essa aresta ela é mais mesializada. Então, seguimos dessa forma. Aqui, eu acho até mais tranquilo, vai ocorrer um amassamento dessa ponta lingual. Então, aqui a gente já identifica, ó, aresta vestibular centralizada e a ponta de cúspide lingual mais mesializada. Ali temos a nossa referência, o que a gente precisava. A partir daí eu não insero mais para cima, é claro, e vou traçar a vertente, que na lingual desse pré, a vertente distal é mais larga do que a vertente mesial. Então, vou traçar essa vertente, gotejando dessa forma, alinhado ao primeiro pré. E lembrando de não dar contato proximal, pois estamos individualizando a nossa face lingual. Vertentes posicionadas, agora eu vou traçar uma aresta mais centralizada, digo mais mesializada, né? Quase que no centro dessa face, já determinando o volume. Que nesse segundo pré, conferindo o dente do outro lado, ele é levemente menor, ele não acompanha. Se traçarmos uma reta entre primeiro pré e primeiro molar, o segundo pré não vai encostar nessa reta. Então, da mesma forma do outro lado, onde já estamos conseguindo esse objetivo. Fechando, traçando, né, a face pela proximal. Eu já posso fechar essa face. Da mesma forma como fizemos lá na vestibular, eu faço já um pré-acabamento com a ponta do gotejador. Já deixando bem regular para facilitar o acabamento depois. Quanto mais regular possível, melhor. Porque senão depois, se ficar muita emenda, muita irregularidade, fica mais difícil no acabamento. Se for usar, quando for usar o Lecron, acaba que dificultando, você acaba criando mais irregularidade ainda, se não tiver bem definida essa face. Com a ponta do gotejador, já vai alisando e fazendo um pré-acabamento dessa face. Aqui dentro eu já vou fazendo o pré-acabamento também.
E temos já uma parte da nossa caixinha interna da oclusal. Tá certo? Agora eu vou partir para a nossa terceira etapa, que é o ponto de contato. Antes de fechar o dente todo, eu faço uma indicação aqui, ó, com uma gotinha de cera no meu ponto de contato, tanto pela mesial quanto pela distal. Lembrando que as meias vestibulares são menores do que as linguais, em função da posição do ponto de contato, que é mais vestibularizado. Vamos olhar lá na nossa referência, que é o outro lado. É o ponto de contato mais vestibularizado, mais vestibularizado, mais vestibularizado. Lembrando do desenho que a única exceção é na lingual, aqui ó, entre o primeiro molar e segundo molar, onde a distolingual toca, faz esse ponto de contato com a mesiolingual do segundo molar. Então, aqui muda, a ameia vestibular é maior. Mas no restante, as ameias vestibulares são menores do que as linguais. Ó. Bem claro aqui. Então, posicionamos já o nosso pontinho ali, né? A minha indicação para eu subir as minhas torrezinhas proximais, mais vestibularizado. Por isso que entender os formatos e os processos, construir essa percepção é tão importante. Tá certo? Então, tirando do modelo e vamos acrescentar cera aqui nessa face mesial, onde teremos a nossa área de contato, né? O ponto de contato aqui. Consegui o contato mesial. Agora eu vou traçar o distal. Contatos feitos. Vou acrescentar no topo dessa torrezinha um pouquinho de cera. Já pensando aqui no alinhamento das cristas. Alinhando as cristas, né? Para deixar no mesmo nível, na mesma altura dos dentes vizinhos. E aí eu vou fechar esse perímetro oclusal, né? Essa área mais interna, com o que mesmo? Mais uma vez, crista marginal. Crista marginal mesial. Crista marginal distal. Já temos um desenho do nosso elemento já praticamente definido. Precisamos agora fechar, né? As últimas etapas aqui, que é o fechamento das faces proximais. Aqui eu já tenho o meu ponto de contato, né? Até para ficar mais claro, vou marcar ele aqui. Vou marcar aqui também. Para a gente não fechar, não colocarmos ceras ali.
acrescentar a cera ao lado desse ponto, já finalizando nosso contorno externo. Fechando bem, lembrando para não deixar aqueles buraquinhos, né, de porosidade para atrapalhar o nosso acabamento. Então, vamos caprichar nesse momento. Fechamento mesial, vamos fechar a distal nesse momento. Sempre lembrando de não ultrapassar as linhas, né, as arestas, né, da face vestibular lingual e também do ponto de contato e da crista marginal. Então, tudo tem o seu porquê e, se seguido à risca, vamos conseguir um bom resultado e uma facilidade no nosso trabalho. Perceba que isso aqui não precisa de talento, dom, não precisa ser um artista, precisa de treinamento, é claro, e seguindo a nossa receita, seguindo o nosso passo a passo. Internamente também, vou posicionar no modelo novamente. Internamente também eu vou fazer esse acabamento também, fechando aquelas porosidades ali, ó, buraquinhos internamente. Então, aqui, dedinho todo fechado. Essa foi a primeira aula do segundo pré. Então, até a próxima aula.